Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de Geografia do bloco 4. Nessa aula de Geografia, nós vamos estudar os espaços dos nossos mapas, principalmente o mapa do Paraná, em relação, então, às cataratas. Vamos lá? Então, para a gente poder começar nossa aula, vamos pensar como os indígenas enxergavam todo esse espaço. Lembro que os indígenas explicavam por meio de lendas, por mitos, a existência de um espaço, de um fenômeno da natureza? Imaginem vocês como é que os indígenas explicavam toda essa imensidão, essa fenda, quanta água. Nossa, isso para eles não tinha explicação. E eles, com certeza, em volta de fogueiras, perguntavam: como surgiu isso? Como surgiu essas cataratas? E aí a explicação deles veio por meio de lendas, como esta que vocês ouviram antes de começar a aula de geografia, as cataratas do Iguaçu. Vocês sabem que as cataratas do Iguaçu, ela está situada no Paraná. Ela tem essa imagem e muitas outras imagens das suas quedas, imagem da natureza e a sua localização. Para a gente poder entender um pouquinho mais, precisamos olhar então os mapas. Os mapas ajudam a gente a entender que esse rio Iguaçu, que está pertinho de nós aqui, se tornou as Cataratas do Iguaçu. Primeira questão que nós temos então. Como nós já vimos e conta a lenda que Naipi vivia com seu pai, o cacique Igobe, e os índios caigangues às margens do rio Iguaçu, e que acreditavam que o mundo era governado por Emboi, um deus que tinha a forma de serpente e era filho de Tupã. O rio Iguaçu nasce do encontro do rio Iraí e do rio Atuba, na capital Curitiba, e segue percorrendo todo o lado leste e oeste do estado, até se encontrar com o rio Paraná. Vejam que pela imagem que nós temos ao lado, nós vemos esse, parece uma serpente mesmo, não parece? Parece assim que é o contorno do rio, é uma grande serpente. E isso ajudava então os indígenas, os mais velhos, a explicar como tudo começou. Porque para a gente ver o rio ele tem, parece umas águas calmas, tranquilas, e de repente ele acaba igual na imagem que nós vimos antes, ele acaba caindo então numa grande fenda. E essa história que eles contam para mostrar essa grande fenda, essa imensidão, essa altura que se transformou, ele contou essa lenda da Naipi, do amor que Naipi tinha, não é? E aí, nós temos então como explicar algumas informações que nós temos tanto na nossa lenda quanto nas nossas perguntas. Vamos lá então? Então, eu estou na questão número 1. Agora me diz, você sabia que o rio Iguaçu é o mesmo rio das Cataratas do Iguaçu? Você sabia que esse rio, que está aí pertinho de nós, o rio Atuba, pertinho da Clementina Cruz, forma o rio Atuba? Gente, como que pode? É lindo saber que esse rio, que está do nosso lado, que é a divisa de Pinhais com Curitiba, forma, junto com outros rios, as grandes cataratas do rio Iguaçu. Aí continuamos então. Essa beleza da natureza, muito representativa no município, é tratada por muitos moradores como quintal de casa. E esses moradores que eu estou falando, é os moradores lá de Foz do Iguaçu. Eles dizem que eles moram nesse lugar e eles chamam de quintal de casa. É como se o rio fizesse parte da vida deles. É como se o rio fosse a vida inteirinha e eles pudessem mostrar o seu quintal. Olha o meu quintal, olha como é lindo esse rio. Então o rio pertencia e pertence a eles. Gente, quintal de casa. Por serem filhos de uma cidade de beleza exuberante,
mas tem mais gente que fala sobre quintal de casa. Quem é que chegou primeiro aqui? Quem é que contava as lendas? Aí fica mais fácil para você poder responder a letra A. A letra A diz assim: mas, se for pensar nas explicações indígenas para situações da natureza, como as cataratas do Iguaçu, como nascer as estrelas, se a gente for pensar com os indígenas, esse quintal da casa é de quem? Vou repetir a pergunta. Letra A. Mas, se for pensar nas explicações indígenas para situações da natureza, as cataratas do Iguaçu já foram o quintal da casa de quem? Se a gente for pensar nas lendas, se a gente for pensar nos povos que aqui já viviam, você já sabe responder, não é? Então tá bom. Vamos continuar então a nossa atividade. Aí a próxima atividade. Para localizar melhor o Rio Iguaçu no espaço, qual mapa é melhor para consultar? Nós temos dois mapas. Esse mapa que está aqui do lado esquerdo, ele é o mapa do Paraná político. Esse mapa que está aqui do lado direito é o mapa hidrográfico do Paraná. Hidrográfico quer dizer dos rios, das águas. Veja que esse azulzinho aqui desse mapa do Paraná do lado direito corre um grande rio. Aonde é azulzinho, que parece umas ramificações, são rios. Vejo que nós temos bastante e a legenda conta isso pra gente. Então pergunto para vocês. Olhando esse mapa que aparece as cidades e aqui a gente consegue até ver a capital. Olha que pequenininha. Olhando esse mapa que tem então a capital, tem as cidades. Esse mapa é mais fácil achar o Rio Iguaçu? Ou é mais fácil achar o Rio Iguaçu no mapa hidrográfico do Paraná? Ok? Então você tem que pensar. Não quero achar cidades. Eu quero procurar rios. O mapa serve para a gente se localizar, mas cada mapa e tem uma informação. Para eu achar um rio, eu vou no mapa do Paraná político ou eu vou no mapa hidrográfico do Paraná? Continuando então. Para vocês poderem pensar um pouquinho, que daí depois vocês voltam na lição. Vocês estão assistindo a nossa aula e escutando a nossa aula para que você possa fazer as suas atividades com melhor clareza. Mas se você precisar de ajuda, você chama a professora. Esse mapa político aqui, esse mapa parece o Brasil dividido em regiões. Olha a região sul aqui embaixo. Dentro da região sul, eu tenho o Paraná. Veja que o contorno desse mapa aqui, que é do estado do Paraná, cabe direitinho aqui dentro. Ele está maior aqui, mas é o mesmo mapa. E aqui, marcado Foz do Iguaçu, é a cidade de Foz do Iguaçu. Esse mapa político serve para quê? Para a gente localizar as regiões, para a gente localizar as cidades, para a gente localizar as nossas micro e macro regiões, que aí a gente consegue enxergar até o mapa do Paraná. Estado do Paraná. Esse mapa tem esta função. Vamos ver o próximo? A próxima atividade que nós temos é sobre hidrografia. Vocês lembram que nós vimos hidrografia ali nas nossas conversas, nas nossas atividades anteriores? O que é hidrografia, então? É um ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, águas do subsolo e da atmosfera. Esse mapa aqui não está dividido em regiões coloridas, igual de cima. Olha aqui, ó. Esse mapa do Brasil é o mesmo de lá. Só que esse mapa do Brasil está dividido em regiões. Esse mapa aqui está dividido aqui, ó. Olha aqui os estados, mas a função dele é enxergar os rios. A função dele é enxergar então o que nós temos
em relação às águas, por isso que é hidrográfico, hidrografia. Letra A, então, pensando nisso. O mapa ao lado representa qual espaço? Letra B. Pensando na localização e nos pontos cardeais, para que direção está o Oceano Atlântico? Em relação ao continente, continente, quarto ano, são as terras. O Brasil está dentro do continente da América do Sul, continente americano. São as terras continentais. E essa parte aqui é o oceano. Essa parte que está aqui, que você está vendo, é o Oceano Atlântico. Pensando nos pontos cardeais, para que lado que está? Qual é a direção que está o Oceano Atlântico em relação ao continente? Letra C. Observe o mapa acima e circule o estado do Paraná, onde estão as cataratas do Iguaçu. O que a gente faz para poder enxergar o estado do Paraná? Eu vou olhar o formato dele. Eu volto aqui, dá para ver. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Esse mapa não está no nosso bloco de atividades, por isso que é importante assistir os vídeos. Esse é o mapa do Paraná. O mapa do Paraná está na região sul. Opa! Então eu vou circular nesse mapa o estado do Paraná, ok? Seguindo. Esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês é o mapa hidrográfico do Brasil. Eu quero mostrar para vocês que os rios não têm fronteiras. Vocês lembram que lá naquele mapa que nós vimos, que aparece a América do Sul, aparece então o mapa do Brasil, o mapa do Paraná? Mas olhem bem como os rios não têm fronteiras. Os rios, eles passam de um país para o outro, de um estado para o outro. Alguns rios fazem divisa. Olha aqui esse rio, aqui ó, ele faz uma divisa. E é isso que a gente tem que começar a observar nos mapas, que o rio, além de ele poder dividir o espaço, por exemplo, ele faz o limite, Pinhais, Curitiba. Ele faz o limite, aonde eu tenho o Paraná. E isso ajuda a gente a se localizar. Mas existem rios que são maiores, existem rios que passam, não é? Eles passam de um país para o outro. Isso é muito bom para a gente poder estudar. Mas para eu estudar rios, eu vou no mapa hidrográfico do Brasil. E assim, hoje nós terminamos mais uma aula de geografia, a primeira aula do bloco 4. Nossa próxima aula será na semana que vem. Se vocês precisarem de ajuda para qualquer dúvida que vocês tenham, mande uma mensagem para mim, que eu posso ajudar com o maior prazer. Bom estudo, beijinho!